Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para mais uma mini aula, tá? Mini aula agora de número 19, onde nós veremos as principais diferenças entre átomos e íons, tá? Nós vamos ver o que é um átomo neutro, o que é um íon, tá joia? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então? Bom, então falando sobre átomos neutros e íons, né? Vamos diferenciar aqui esses dois termos? Pessoal, um átomo qualquer, ele pode existir sob duas formas diferentes, tá? Ele pode existir sob a forma neutra, né? Ou seja, a forma em que ele não tem, né, uma carga em excesso, ou sob a forma de íon, que nós dizemos que é a forma carregada, né? Ou seja, ele tem ali um excesso ou de carga positiva ou de carga negativa. O que seria um átomo na forma neutra, né? O que seria um átomo neutro? A gente tem um átomo neutro quando ele apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons. Por exemplo, tem um elemento ali que ele tem 17 prótons e 17 elétrons, ele é um átomo neutro. Tá joia? Então, um átomo neutro, né, um átomo, quando ele ocorre na forma neutra, ele não apresenta uma carga em excesso, ele é neutro. Ou seja, o número atômico dele, né, que é igual ao número de prótons, é igual também ao número de elétrons. Eu não tenho nenhum excesso de carga positiva, nenhum excesso de carga negativa. Ele é um átomo neutro, né, como o próprio nome sugere. Agora, um íon, ele é formado quando um átomo neutro ganha ou perde elétrons, tá? Nesse caso, então, um íon sempre vai apresentar uma carga ou positiva ou negativa. Por quê? Se ele ganha um elétron ou mais elétrons, ele vai ficar com carga negativa, né? Nós vimos que os elétrons apresentam carga negativa. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva, porque se ele perdeu ali, ele era neutro, perdeu um elétron que seja, ele vai ficar com excesso de carga positiva, tá? Então, no caso aqui dos íons, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Vai ter casos que o número de elétrons é maior que o número de prótons e vai ter casos de íons em que o número de elétrons é menor que o número de prótons. Então, vamos ver aqui. Bom, então, os átomos neutros, né? Para um átomo neutro, ou seja, aquele átomo em que eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele não vai apresentar excesso de carga. Vamos ver como exemplo aqui, ó, o átomo de magnésio, tá? Olha só o átomo de magnésio, ó. Número atômico dele, 12, né? Então, significa que ele tem 12 prótons, tá? Número de massa dele, 24. Significa que o quê? Ó, eu já sei aqui que N, a gente viu, né, na aulinha passada, que N é igual a A menos E. Então, aqui o número de nêutrons dele seria A, que é 24, menos 12. 12 nêutrons. Então, um átomo neutro é aquele em que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Por isso ele é neutro, ele não tem excesso nem de prótons nem de elétrons, já que prótons e elétrons estão ocorrendo ali, são presentes na mesma quantidade. Tá joia? Então, aqui para o átomo de magnésio, o átomo neutro, nós temos número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons, e se ele é um átomo neutro, ele tem também 12 elétrons. Tá joia? Número de massa dele é 24, então o número de nêutrons é 24 menos 12 igual a 12. Para o átomo de cloro, um outro exemplo de átomo neutro, olha só, número atômico 17, significa que ele tem 17 prótons. Se ele é um átomo neutro, ele vai ter também 17 elétrons, tá? Número de massa dele 35, né? Logo aqui, ó, o número de nêutrons dele, para eu poder descobrir, basta eu fazer a diferença. 35 menos 17 vai dar 18 nêutrons. Então, ó, para um átomo neutro qualquer, a gente vai ter que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Pessoal, lembrando que quando vocês forem consultar a tabela periódica, todo elemento que estiver representado ali, tá? São elementos que estão no seu estado neutro, ou seja, eles estão ali a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? É igual, é a mesma quantidade. Eles não têm excesso nem de carga positiva nem negativa. Agora, quando a gente está falando de íons, né? Nós estamos falando de átomos de espécies carregadas, tá? Quanto à carga, os íons são divididos em dois tipos principais. Nós temos os cátions e os ânions. Bom, qual que é a diferença de um para o outro? O cátion é um íon de carga positiva, tá? É aquele íon que perdeu um ou mais elétrons. Por exemplo, ó, o magnésio que nós vimos ali no slide anterior, ele neutro, ele não tem essa carga aqui. Ele é Mg. Ele neutro, ele tem 24, né, o número de massa dele, e 12 prótons e 12 elétrons. Agora aqui, ó, Mg2+, significa que o magnésio perdeu 2 elétrons, ó. Se ele perdeu, ele tinha 12 elétrons, perdeu 2, ele vai ficar o quê? Com excesso de carga positiva, porque ele tinha 12 prótons, 12 elétrons.
Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons e 12 prótons. Então, um excesso de 2 cargas positivas. O mesmo acontece com o alumínio. Ó. Alumínio, ele tem número aqui de massa 27 e número atômico 13. Se ele perde 3 elétrons, né, ele vai ficar com 10 elétrons e 3 prótons. Então, ele vai ficar com excesso de 3 cargas positivas. Então, a carga dele vai ser 3 mais. Tá joia? O mesmo vale aqui para o átomo de sódio. Ó. O átomo de sódio, nós vimos ali, número de massa 23, número atômico 11. O átomo de sódio neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. O Na+, é o quê? É o cátion resultante quando o sódio perde um elétron. Então, quando o sódio perde um elétron, ele vai ficar com 11 prótons, né? Porque prótons nunca são perdidos, e 10 elétrons. Então, ele vai ficar com um próton a mais do que elétron. Então, ele vai ficar com uma carga positiva. Tá joia? Então, aqui, olha a representação do íon sódio. Ó. O sódio tem 11 elétrons, tá? No estado neutro. No estado de íon, ou seja, no estado de cátion, Na+, ele tem só 7. Então, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem aqui a representação, aliás, ele tem 10, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, tá? Então, aqui é a representação do íon sódio, Na+. O que seria um ânion? Um ânion nada mais é do que um íon de carga positiva, tá? É quando um átomo neutro ele ganha um ou mais elétrons. No caso aqui do oxigênio, olha só, número de massa dele 16, número atômico 8, tá? O O2- significa o quê? Que é o átomo de oxigênio que ganhou 2 elétrons. Então, o O2-, ele tem 8 prótons e 10 elétrons. Por que ele tem uma carga 2-? Porque ele tem 2 elétrons a mais do que prótons, né? Ele tem 8 prótons e 10 elétrons. O mesmo acontece aqui para o íon, para o ânion cloro, né? Cloreto. Olha só, ele tem número de massa 35, número atômico 17. Ó, Cl-, o que seria isso? Seria o átomo de cloro após ganhar um elétron. Então, ele tem 17 prótons e agora 18 elétrons. Então, por isso ele tem carga negativa, ele tem excesso de elétron, ele tem um elétron a mais do que o número de prótons. O mesmo vale aqui para o nitrogênio. O nitrogênio, número atômico dele é 7, número de massa 14. Então, olha só, antes de ganhar 3 elétrons, ele tinha 7 prótons e 7 elétrons. Quando ele ganha 3 elétrons, ele vai ficar com 7 prótons e 10 elétrons. Então, ele tem um excesso de 3 cargas negativas. Então, por isso é N3-, tá joia? Que nós temos a representação do íon cloreto, né, um íon Cl-. O cloro, no átomo neutro, né, ele tem 17 elétrons, Cl-, então ele vai ter 18 elétrons, que é exatamente esse elétronzinho aqui em vermelho a mais que ele recebeu. Tá joia? Então, o íon pode ser de carga positiva, vai ser chamado cátion, ou de carga negativa, chamado ânion. O íon, o que é? É uma espécie que é formada quando um átomo neutro ganha ou perde elétrons, tá? Bom, então o que seria aqui falando um pouquinho mais sobre os cátions, né? Os cátions, então, são íons que apresentam um excesso de prótons, né? Pois eles resultam da perda de um ou mais elétrons, né? Por um átomo. Então, vamos ver aqui um exemplo. A formação do íon magnésio aqui, ó, 2+. Olha só, o magnésio, o átomo neutro, ele tem 12 prótons, já que o número atômico dele é 12. Né? Se ele é um átomo neutro, ele vai ter o mesmo número de elétrons, ou seja, 12 prótons, 12 elétrons. E o número de nêutrons dele, basta eu fazer 24 menos 12, 12. Perfeito. Se esse átomo neutro aqui de magnésio perder 2 elétrons, olha só, ele vai continuar com 24 ali de número de massa, né? Ele vai continuar com 12 prótons, já que os prótons são no núcleo, eles nunca são perdidos. Um átomo sempre perde ou ganha elétrons, jamais prótons, tá, pessoal? Então, olha só, perdeu 2 elétrons, ele continua com 12 prótons, só que agora ele tem quanto? Somente 10 elétrons. Ele tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. E o número de nêutrons também não é alterado. Bom, qual que vai ser a carga desse íon formado aqui, ó? Observem que a carga é sempre igual ao número de elétrons que foi perdido ou foi ganhado. O átomo neutro de magnésio aqui, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele vai ter uma carga 2, tá? Significa que ele perdeu 2. E por que é 2+? Eletronegativo. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Então, ele vai ficar Mg2+. Tá joia? Então, para um cátion, a gente sempre vai ter, ó, que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Por isso, ele tem carga positiva. Por que o número de prótons é maior que o número de elétrons? Porque um cátion ele é formado quando o átomo neutro
perde elétrons, né? Então, eu vou ter um número de prótons maior que o número de elétrons. Bom, e um ânion? Né, os ânions, eles apresentam excesso de elétrons. Por quê? Porque eles resultam do ganho, do recebimento de um ou mais elétrons, né, por um átomo neutro. Então, vejamos como exemplo aqui o átomo de cloro. Ó, cloro, ele tem número atômico 17, número de massa 35. Se o número atômico dele é 17, ele tem 17 prótons, ok? Se ele é um átomo neutro, ele vai apresentar o mesmo número de elétrons. Então, se ele tem 17 prótons, ele também tem que ter 17 elétrons. Número de nêutrons, basta fazer a diferença. 35 menos 17 dá 18. Ok. Bom, imagine que esse átomo neutro de cloro aqui, ele vai ganhar um elétron, tá? Após receber um elétron, ele vai continuar com os 17 prótons, né? Já que o número atômico dele continua sendo 17. Então, 17 prótons. Só que agora ele vai ter quantos elétrons? Ó, 18 elétrons, porque ele tinha 17 e recebeu mais um, tá? E o número de nêutrons também não se altera. Bom, como é que eu sei qual vai ser a carga desse íon aqui? Muito fácil, ó. É o número de quantos elétrons ele ganhou um elétron, então tá aqui o número 1. E a carga, por que é negativa? Se ele ganhou um elétron, ele tem um elétron a mais do que próton, então ele tem uma carga negativa. Pessoal, toda vez que a gente tiver um ânion que a carga é menos 1, ou um cátion que a carga é mais 1, não precisa representar esse 1 aqui, tá? Nós podemos representar apenas a carga. Por exemplo, Na pode ser Na+, não precisa colocar Na1+, tá joia? Então, é isso aqui. Bom, um ponto muito importante aqui que a gente precisa observar é com relação ao tamanho dos íons, tá? Isso daqui a gente vai ver mais à frente quando nós formos estudar as propriedades periódicas. Mas eu já adianto para vocês, pessoal, existe diferença no tamanho dos íons, tá? Com relação aos átomos neutros correspondentes, ó. Os cátions, eles são sempre maiores e os ânions... Desculpa, os cátions são sempre menores e os ânions são sempre maiores que seus átomos neutros correspondentes. O que significa isso? Ó, se eu tenho aqui um átomo neutro de sódio, né? Nós já sabemos que o sódio ele tem ali número atômico 11, então aqui eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, tá? Quando esse átomo de sódio ele perde um elétron, eu vou ter o íon sódio, o íon Na+. O cátion ele é sempre menor do que o seu átomo neutro correspondente. Por quê? Porque ele é resultante da perda de elétrons. Olha só, ó, para esse átomo de sódio aqui, consegue perceber que nessa última camada aqui, nesse último círculo verde aqui, ele tem um elétron, ó. Tá aqui o elétronzinho dele. Ó, quando ele perde um elétron, ele perde exatamente esse elétron aqui, ó. Consegue perceber que quando ele perde esse elétron, essa última camada fica vazia? Ó, aqui o elétron que estava aqui sumiu, foi perdido. Então, um cátion, ele vai ter um tamanho sempre menor do que o átomo neutro correspondente. Por quê? Porque ele resulta da perda de elétrons. Quando um átomo perde elétron, ele diminui o tamanho. Então, um cátion vai ser sempre menor do que o átomo neutro. O contrário vale para o ânion, tá? Nós temos aqui um átomo neutro de cloro. Olha só, o cloro, ele tem número de massa 35, número atômico 17. Significa que um átomo de cloro no estado neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Se vocês contarem, vocês vão ver que aqui tem 17 elétrons distribuídos, tá? Mas suponhamos que teve uma reação química lá que esse átomo neutro de cloro ganhou um elétron, tá? Bom, para onde é que vai esse elétron que ele ganhou? Vai sempre para a última camada. Seria esse elétron em vermelho aqui, tá? Então, observe, eu tinha um átomo aqui neutro que tem 17 elétrons. Depois que eu ganho um, eu tenho um íon, né? Um ânion, no caso, que tem 18 elétrons. Toda vez que um átomo recebe elétrons, ele aumenta de tamanho, tá? Então, por isso, os cátions são menores do que os átomos neutros e os ânions são maiores do que os átomos neutros. Observa a diferença de tamanho, ó. Sódio neutro, perdeu um elétron, diminuiu. Cloro neutro, ganhou um elétron, aumentou o tamanho. Tá joia? Então, fica aí essa dica aí, né? Para futuros conteúdos que nós veremos aí, tá joia? Pessoal, bom, era isso que eu tinha para poder falar nessa mini aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? E que tenha ficado claro esse conteúdo. E espero que esse material aqui, que essa videoaula, de alguma forma auxilie no estudo de vocês. Vou ficando por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.